mulheres precisam de uma lei especial para debater no parlamento, como se fossem pessoas com cognitivo prejudicado. Eu, como mulher, me sinto envergonhada de ter que ser submetida a uma lei que me trata como uma inepta, uma incompetente, incapaz de me defender e de argumentar sobre meus projetos, meus interesses e minhas ideias. A deputada de Santa Catarina, Ana Campagnolo, honrou todas as mulheres do Brasil. Ela partiu para cima da deputada Paulinha, que é uma feminista que vive se vitimizando, e o espetáculo foi perfeito. Depois disso, a Paulinha perdeu até o rumo de casa. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Portal 22, juntos somos mais fortes. E os senhores deputados aqui ajudaram a aprovar esta bandeira. Os senhores são homens, o deputado Ivan é o primeiro. Vai chegar o dia de todos vocês aqui. Hoje é um dia muito inusitado na minha vida pública, porque eu nunca imaginei que subiria nessa tribuna para defender o deputado Ivan. Muitas divergências que a gente tem dentro do partido, já discutimos por muitos assuntos, mas essa não é uma conversa sobre amizade, sobre afinidade, essa é uma conversa sobre justiça. Senhores, o que nós vimos aqui na semana passada e ainda está acontecendo é muito, muito grave. Eu quero que vocês ouçam o resumo do que a deputada Paulinha fez aqui na tribuna. Seguramente, se eu fosse homem, o ato me levou a ser coordenadora da bancada nesse período, seria considerado digno de um articulador competente. A mim, por ser mulher, restou o adjetivo de golpista. Mas o que tem sido cometido aqui é crime. Que o comportamento do deputado Ivan repete o comportamento de um homem violento que, lamentavelmente, não existe nesse país um lugar seguro e respeitoso para as mulheres. Nem mesmo a autoridade e o poder nos livram da violência. O que a deputada Paulinha fez aqui nessa tribuna? Chamou o deputado Ivan de manipulador e intimidador, disse que o deputado Ivan precisava de ajuda psicológica, disse que o deputado Ivan era um homem de impulsos violentos que precisava tratar, disse que o deputado Ivan cometeu um crime e se comparou às mulheres vítimas de violência real. Se vitimizou aqui na tribuna. Sabe aquela mulher que é espancada pelo marido? Aquela mulher que vive uma situação de abuso psicológico constante? Pois bem, a deputada Paulinha subiu aqui nessa tribuna e se comparou a uma vítima de violência real porque foi contrariada em uma bancada. Isso é muito grave, é muito absurdo. Todos aqui deveriam se indignar com o fato de que a deputada usa o seu sexo feminino, o fato dela ter nascido mulher, que ninguém merece ou não merece, não tem orgulho nem falta de orgulho de ser nascer homem ou nascer mulher, porque não é algo que se escolhe. Orgulho e mérito se tem naquilo que se faz com esforço, e a condição sexual é a condição de nascimento onde não se escolhe. Então, a deputada Paulinha usou a sua condição de nascimento sexual para se vitimizar aqui na tribuna. Mas, senhores deputados, por que isso é grave? Porque isso é culpa nossa. Isso tudo é culpa nossa. Culpa dos parlamentares, também do executivo, do legislativo, os políticos, inclusive os políticos de direita, que se calam e, pior, quando não se calam, contribuem com esse tipo de discurso, contribuem aprovando leis como a lei na qual a deputada se agarrou, uma lei sexista, sectária, desumana, na qual ela se agarrou para vir aqui de uma forma equivocada se vitimizar com relação ao deputado Ivan. E por que eu digo que todos nós aqui temos culpa? Porque esta Assembleia Legislativa de Santa Catarina passa na sua televisão, na TVA, uma propaganda da Lei 14.192. Essa lei abjeta. A Assembleia Legislativa, em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Contas, anunciaram na manhã desta terça-feira, dia 6 de agosto, o lançamento da campanha Violência Política de Gênero é Crime. A campanha reforça a Lei Federal 14.192 de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e no exercício de direitos políticos e de funções públicas. Essa campanha ela vai ser reveladora, ela vai marcar um novo tempo. Muito bem, quem estava encampando essa campanha aqui dentro da Assembleia Legislativa? Não podia ser outra pessoa. A deputada Paulinha e a sua melhor amiga, deputada Luciane Carminati. As duas encamparam um projeto para que essa lei federal fosse difundida em todas as nossas redes sociais da Assembleia Legislativa. Só que, senhores deputados, olha o que diz a Lei 14.192, que cria esse conceito absurdo e antidemocrático. Eu, como mulher, me sinto envergonhada de ter que ser submetida a uma lei que me trata como uma inepta, uma incompetente, incapaz de me defender e de argumentar sobre meus projetos, meus interesses e minhas ideias. A Lei 14.192, senhores deputados, especialmente os senhores que são homens, diz o seguinte, que para configurar o crime disposto nessa lei, tem especial importância as declarações da vítima. Ou seja, basta a deputada Paulinha vir aqui em cima e dizer: ai, o deputado Ivan me xingou porque eu sou mulher. Não é preciso mais nada, porque o artigo 1º da lei diz que há especial importância nas declarações da vítima. O artigo 3º diz que, olha só o que é violência política de gênero. Ação, conduta ou omissão. Qualquer coisa, né? Ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos de uma mulher. Ou seja, se a gente apresentar um processo de impeachment, de cassação dos direitos políticos de uma mulher, se enquadra aqui? Se o deputado Ivan vier e disser que eu não concordo que ela assuma a coordenação, se enquadra aqui? Como que a gente vai saber o que se enquadra aqui? Quem vai definir o que se enquadra aqui?
Olha o próximo artigo. Quase tudo se enquadra, na verdade, né? Artigo 326b. Menosprezo ou discriminação à condição da mulher com o fim de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Ou seja, um deputado, quando estiver diante de uma deputada mulher, de uma parlamentar mulher, ele não pode fazer obstáculo, tentar impedir o sucesso desse mandato ou dessa pauta. Ou seja, quando uma mulher sobe para uma tribuna, investida de um mandato, todos os homens têm que elogiar, ninguém pode criticar. Porque se criticar, disser que foi golpe, que foi injusto, que é incompetente, que o argumento é ruim, que foi burrice, que aquilo ali tudo foi um absurdo, você vai ser enquadrado nessa lei, porque é uma lei ampla, genérica, para a qual a importância da declaração da vítima é especial e está acima de qualquer prova. E os senhores deputados aqui ajudaram a aprovar esta bandeira dentro da LESC. Os senhores são homens, o deputado Ivan é o primeiro, mas um dia vai chegar o dia de todos vocês aqui. Se algum, inclusive, ousar agora me questionar na tribuna, eu vou pedir amparo à lei 14.192. O deputado Ivan nem é meu amigo, tanto assim, né, Ivan? A gente briga e tal. Porém, o que foi feito com ele aqui é injustíssimo e pode um dia vir a ser feito com um amigo meu, com um deputado em quem eu votei, um deputado federal que eu votei, um presidente que eu tenho elegido. Pode acontecer com qualquer homem da minha confiança. E isso é um absurdo, além de provar, dar testemunho da inépcia. Diz que as mulheres precisam de uma lei especial para debater no parlamento, como se fossem pessoas com cognitivo prejudicado, que não podem argumentar sobre suas próprias ideias. E fica pior, porque além de tudo isso, a deputada Paulinha subiu aqui nessa tribuna, se vitimizou, disse que isso que o Ivan fez com ela nunca fez com ninguém. Eu aguardei tantos anos esse momento. Nós tivemos aqui dentro da Assembleia Legislativa alguns encontros oficiais da Procuradoria da Mulher, de onde vieram procuradoras de todos os municípios, inclusive algumas que eram minhas eleitoras. E usando esse espaço aqui, o espaço público desta Assembleia Legislativa, em um evento público, não um evento partidário, que em evento partidário você pode falar qualquer coisa, mas em um evento público, as duas deputadas mulheres dessa casa usaram a audiência cativa das procuradoras para desdenhar do meu trabalho. E eu guardei esse vídeo 2 anos. Eu esperei esse momento. E esse momento chegou. A Paulinha subiu à tribuna na semana passada e disse: o que o deputado fez comigo, eu nunca fiz com ninguém. Em todos esses anos de vida pública, eu reuni uma série de experiências amargas, fruto de sucessivos atos de preconceito, violência e menosprezo. Cada vez que ela ia falar, a gente vamos discutir isso aí, um monte de bobagem, vamos embora pra cá. Não há quem possa apontar em mim um ato que tenha sido promovido com o propósito de prejudicar quem quer que fosse nesse parlamento, em razão de divergências políticas ou ideológicas. A única coisa que eu me arrependo, eu já falei pra Lu, do mandato passado, é como a gente tem um movimento antifeminista que é pregado na casa por uma mulher, lamentavelmente aqui no parlamento, mas a partir de hoje, nós não vamos mais abrir mão dessa pauta. Por 6 anos, aqui nesta casa, eu tenho colecionado inúmeros comentários maliciosos, passando por vergonha, humilhação, tristeza, constrangimento. Tenho sido ridicularizada e violada em meus direitos. Cada vez que ela ia falar, a gente vamos discutir isso aí, um monte de bobagem, vamos embora pra cá. Eu me vi obrigada a trazer esse tema público, sob pena de que os atos de violência individual e deliberada sejam confundidos com um caso de lide entre 2 colegas. Não se trata disso. Peço desculpas, mas eu não consigo mais suportar essas violações. Pregado na casa por uma mulher, lamentavelmente aqui no parlamento. Eu peguei só um trechinho repetitivo aqui, mas essa audiência, esse encontro de procuradoras teve 3 horas. E durante essas 3 horas tinha eleitora minha lá. Ela não passa na cabeça das duas que existe um monte de gente que concorda comigo. Porque feminista é desse jeito, quem não concorda com elas tem que ser enquadrado em lei de crime. Pois bem, nesse evento, inclusive a deputada Paulinha diz o seguinte, que eu tinha tempo para defender as minhas pautas porque eu não estava preocupada com o catarinense. Eu não coloquei aí porque é para não dar muito ibope. Mas ela diz esse tipo de coisa, que o meu trabalho é inferior ao dela. Só se ela estiver também chamando o eleitor de burro. Afinal de contas, eu tive 4 vezes a votação dela. Então, deputada, isso que a senhora diz que foi feito contra a senhora porque a senhora é mulher, a senhora e a outra deputada já fizeram comigo inúmeras vezes, e não é porque eu sou mulher. É porque vocês não concordam com o meu ponto de vista, porque eu sou de direita e vocês não são, porque eu represento a mulher conservadora e vocês representam as feministas histéricas. É essa dicotomia que existe no parlamento que faz as pessoas discutirem, e não o sexo de nascimento de alguém. Mas, para não ficar aqui falando, chorando as pitangas, porque o meu negócio aqui não é me vitimizar, porque eu acho maravilhoso isso daí, porque isso aí mostra para as pessoas o caráter de alguns aqui dentro do parlamento. Eu não vim me vitimizar, eu vim mostrar alguns dados para os senhores deputados, com base nesse discurso da deputada Paulinha. Olha só, o eleitorado catarinense, segundo as últimas informações, é de 52% de mulheres. Mesmo assim, 52% de mulheres elegeram apenas 3 deputadas. No mandato passado eram 5. Depois que elas criaram os órgãos feministas aqui, caiu pela metade. As feministas têm o dom de espantar as mulheres de onde elas passam. Caiu pela metade o número de deputadas depois que as feministas encamparam essa bandeira aqui dentro. Os homens são 48% do eleitorado, mas elegeram 37 deputados.
Por que isso acontece? Porque as mulheres votam nos homens. E por que as mulheres votam nos homens? É porque elas são machistas? Não. É porque elas não encontram personalidades com um discurso substancial sobre economia, sobre impostos, sobre tributação, sobre pautas do agronegócio, sobre pautas regionais e que não sejam feministas nas quais se apoiar. Então, por isso que essas mulheres não votam em outras mulheres. E porque quando votam em uma feminista, essa vive de fazer vitimismo no palanque. Mas, senhores deputados, olha que grave isso. Se os senhores não prestarem atenção nisso, daqui a 5 anos os mandatos dos senhores serão impossíveis, não vai acontecer mais. Olha só, 2 deputadas feministas dessa casa, aquela primeira ali sou eu, mas eu me cortei porque eu não faço parte do grupo. Então, as 2 coordenam 4 órgãos, os senhores têm noção disso? A Secretaria da Mulher, senhores deputados, tem um orçamento de 50 mil e 6 cargos, que as 2 aqui dividem entre elas. Tem a bancada da mulher, o Observatório da Violência contra a Mulher e a Procuradoria da Mulher, cheia de prerrogativas, de privilégios. Se nós fizéssemos isso com os senhores teriam que ter 74 órgãos ao seu serviço aqui dentro, se fosse proporcional. Então, eu também proponho, e peço atenção especial dos senhores, a extinção da bancada da mulher. Porque o artigo 20 do nosso regimento interno diz que uma bancada tem que ter no mínimo 1/8, ou seja, 5 deputados. E elas não têm 5, elas têm 2, agora elas têm 3. Então, pelo que se prevê, analogamente do parágrafo 4º do artigo 20, a bancada da mulher sequer existe. Apresento, portanto, um requerimento para revogar os parágrafos 9º e 10º para extinguir de vez essa porcaria que é a bancada da mulher. O que a gente encontra no programa online da Assembleia Legislativa? 606 propostas para mulheres, 138 projetos de lei para mulher. Para o homem, resultado, incluindo moção, requerimento, 56 resultados. Isso aqui, senhores, são algumas das vantagens sexistas e sectárias que a bancada, a Procuradoria e o Observatório propõem aqui dentro da Assembleia Legislativa. Tudo isso daí são benefícios e privilégios que essa casa pautou para proteger mulheres sem nenhuma isonomia, para proteger os senhores ou mesmo os homens da sociedade catarinense.